Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos para essa catequese sobre a Semana Santa. Uma semana que nós costumamos chamar dentro da Igreja Católica de Semana Maior. Quero falar com vocês, especialmente meus crismandos. Gostaríamos muito de estar celebrando na igreja juntos, participando dos momentos, tendo esta catequese presencialmente. Mas o momento é de cuidado, as orientações que nós temos é para seguirmos desta forma. Então eu preparei este vídeo para vocês. E também disponibilizei no YouTube, para que mais catequistas tenham acesso e para que vocês, crismandos, assistam junto com os seus pais. Chame eles para assistir junto. A celebração desta Semana Maior, ela serve para todos nós. Ela é para todo cristão. Então, nada melhor do que estar em família celebrando. Aos catequistas, eu espero que este vídeo sirva de motivação para que vocês possam gravar os vídeos de vocês e mandar para os seus catequizandos, ou aqueles que quiserem utilizar este vídeo, fiquem muito à vontade para compartilhar. Ele também serve para isso. Então, o nosso tema de hoje, Semana Santa. Quando nós falamos de Semana Santa, nós ficamos imaginando o que é. Primeiro ponto. Então aqui eu vou sintetizar, ou seja, vou deixar um pouco menor do que seria a catequese que nós daríamos presencial, olhando todos os gestos com todo cuidado. Mas eu acredito que já vai servir para a gente ter uma grande ideia. E convido, assistam às transmissões da paróquia ou da TV do Santuário de Aparecida, que eu acho que é um sinal que chega a todos, ou da Canção Nova, mas não deixem de participar de todos os momentos da Semana Santa. É um momento de recolhimento e de oração a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Povo de Deus, eu trouxe então alguns sinais para que nós possamos entender um pouco mais esta Semana Maior. O primeiro sinal que trago é este ramo. Então, o primeiro sinal. Depois, o próximo sinal que trago é um jarro. Temos também o sinal da cruz e o sinal da vela, o fogo novo. Então são estes sinais que nós vamos conversar na catequese de hoje, iniciando pelo ramo. O Domingo de Ramos, ele abre a nossa Semana Maior. Ele tem uma narração de um evangelho muito grande. Eu estou utilizando também para preparar essa catequese, para conversar com vocês, a liturgia diária. Então nós vamos pegar aqui no mês de março e nós vamos ver que lá no dia 28 de março, nós temos o Domingo de Ramos. Então é a abertura desta Semana Maior. Ele tem um evangelho que narra a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele é recebido por ramos. Todos estão lá festejando a entrada. Vejam no vídeo a seguir como foi esta entrada de Jesus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isto? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. Alguns do que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando este jumentinho?
Os discípulos responderam, como Jesus havia dito a eles, e permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele um manto e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam, Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto do céu. Este domingo de Ramos, então, dentro desta abertura da Semana Santa, nós olhamos esta entrada triunfal. Jesus, neste primeiro momento, ele é aclamado pelo povo. Eles celebram a entrada dele, ficam felizes com a chegada, estendem mantos, colocam os ramos semelhantes a estes aqui e vão balançando e recebendo. Não sei como está a sua cidade, para quem está chegando, mas aqui, conversando com os meus catequizandos, eu vejo que nós não teremos esta procissão este ano e estaremos aqui, celebrando, olhando pela televisão. Não sei como vocês vão fazer em outros lugares, mas aqui a nossa realidade é esta. Não vamos aqui entrar no mérito, discutir, não. Estamos apenas colocando o que é a realidade. E vamos entender que esta é a entrada da Semana Santa. O mesmo povo que recebe o Cristo com alegria, o mesmo povo que recebe Jesus aclamando, festejando, é o mesmo que vai entregar o Senhor. É o mesmo que vai permitir que se libere Barrabás e mande matar Jesus. Então, este domingo de Ramos, nós precisamos estar unidos ao Senhor. Celebrar sempre. E esta entrada desta semana deve ser, de fato, uma reflexão para cada um de nós. Como nós tratamos o Senhor? Dizemos que somos cristãos, dizemos que somos católicos na frente de alguns, por exemplo, dentro da igreja, onde é um lugar que é mais fácil, e às escondidas, às vezes, negamos a Jesus. Nos momentos que temos a oportunidade de levar a palavra dele, temos vergonha, temos medo e o negamos. Em certos momentos fazemos festa com Jesus e em certos momentos dizemos que não o conhecemos. Então cabe muito esta reflexão, esta entrada deste rei que entra, este rei que sabe do destino dele. Jesus sabe o que ia acontecer com ele, mas mesmo assim ele não desiste da sua missão. De cabeça erguida, com coragem, ele parte para enfrentar um destino tão duro. Assim é a celebração do Domingo de Ramos. Para que este vídeo, esta catequese, ela não fique muito comprida, muito cansativa, e vocês possam ter uma compreensão melhor, eu preparei da seguinte forma. Eu não vou falar da segunda, da terça e da quarta-feira santa. Eu trago o Domingo de Ramos, a quinta, a sexta e o sábado, dentro dessa Semana Santa, que já dá para termos uma grande ideia de como é esta celebração da Semana Santa. Na quinta-feira nós temos alguns pontos muito importantes que nós precisamos entender. Se, no primeiro momento, o nosso sinal foi o ramo, agora o nosso sinal é o jarro. Na quinta-feira santa, nós olhamos a última ceia, o momento que Jesus se reúne com os seus apóstolos e é carregada de simbologia, de sinais e de instituição de coisas muito importantes para a nossa vida e para a história da igreja. O jarro, ele simboliza o lava-pés. Foi neste momento que Jesus, ele olhou para os seus discípulos, se colocou como um humilde servidor e lavou os pés de cada um. O Senhor, o Mestre, o Rei dos Reis, se curvando para servir. Pode parecer até estranho, né? Nós entendemos esta relação. Nós estamos tão acostumados a ver realeza sendo tratadas com esses motivos de muito luxo, de muita ostentação. Quando se chega a uma personalidade pública, alguém, nós sempre olhamos
como alguém a quem nós temos que servir. E Jesus se coloca numa posição completamente diferente. Ele serve. Aquele que era para ser servido, serve. É o grande exemplo que ele deixa para nós. Neste dia, existe a instituição da Eucaristia. O que significa isto? Neste dia, Jesus, ao partir o pão, ele dá uma ordem aos discípulos que sempre façam isto em memória dele. Ou seja, que repitam este ato. A Eucaristia é nos dada neste momento. Verdadeiramente, corpo de Jesus, verdadeiramente sangue. Mais para frente nós vamos conversar um pouco sobre a Eucaristia, bem detalhado. Vamos conversar sobre o vinho. Mas o mais importante aqui é saber que foi neste dia, na Quinta-feira Santa, nesta última ceia, que ele deu esta ordem. E ao mesmo tempo ali, ele institui o sacerdócio ministerial. Nossa, que palavra um pouco difícil, né? O que significa isto? São as ordens. Os padres, os bispos. A partir daquele momento, é como se ele fosse ali a ordenação dos apóstolos. Eles se tornaram bispos e depois foram fazendo presbíteros e novos bispos. Então também é neste momento, é nesta instituição que se dá. Então esta última ceia, ela é carregada de gestos fantásticos. O lava-pés, a instituição da Eucaristia e a instituição do ministério. Um aviso bacana para vocês. Durante a semana, lá no Instagram da Catequese de Desenvolvimento Humano, eu vou estar trabalhando dia a dia da nossa Semana Santa. Eu vou deixar abaixo aqui para vocês nos comentários. Muitos de vocês já conhecem, já seguem a Catequese de Desenvolvimento Humano no Instagram. Eu vou deixar para que vocês possam ir meditando durante a semana junto. Então lá eu também vou falar da segunda, da terça e da quarta-feira, tá bom? Então não se esqueça de seguir, eu vou deixar o link aqui abaixo. Chegamos então na sexta-feira. Muitas vezes nós chamamos de Sexta-feira Santa, mas o nome correto é Sexta-feira da Paixão, porque é o momento em que Jesus faz a sua máxima doação, se entrega por nós. Ele, sendo inocente, se entrega por cada um de nós. O Mestre, o Senhor, aquele que veio para libertar o povo, neste momento está crucificado. E o nosso sinal é a cruz. Por isso eu trouxe este sinal. O sinal é a cruz. É o Cristo crucificado. Às vezes nós não queremos ver esta cena, nos sentimos horrorizados. Será que mostramos para as crianças? Será que eles podem ver? Jesus, ele foi açoitado, teve que carregar a cruz até este momento. É importante que a gente já comece a mostrar quanta violência, quantos maltratos ao Senhor. A Sexta-feira Santa, meus catequizandos e todos aqueles outros que estão ouvindo, é um momento, sim, por excelência, de silêncio. Não pense que é costume dos antigos, que só os velhos que fazem isso. Tratem um dia como um dia de silêncio e de oração. Não ligue os rádios, som alto. Evite ao máximo ligar a televisão. Se você ligar para assistir um ato piedoso, uma celebração, algo espiritual, tudo bem. Mas não é dia de você assistir, por exemplo, um filme de comédia, algo nesse sentido. Não é momento para isso. Nós temos este momento na nossa vida, mas este é um momento de recolhimento e de silêncio. Não faça exageros nas refeições. Algumas famílias acabam se encontrando neste dia para fazer uma bacalhoada gigante. Falando de quem pode, às vezes não é a nossa realidade, como não é a minha, comprar bacalhau caro e fazer isso. Mas existem lugares que têm essa tradição, que faz aquela fartura de alimento. Tem-se a abstinência de carne, mas não se tem o jejum, não se tem o silêncio. A mesa vira aquela festança. Não é momento. Vai chegar este momento. Agora é hora de rezar. É hora de se recolher. É hora de olhar para a cruz e ver os nossos pecados refletidos ali. Jesus era inocente. Ele não tinha cometido pecado algum. Cada açoitada, cada momento que ele carregou a cruz, as quedas que ele teve,
cada prego em suas mãos, em seus pés, a coroa de espinhos, é tudo por conta do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado como humanidade. Então é importante nós termos este dia verdadeiramente como um dia de recolhimento. Não é moda de antigo, não é moda dos mais velhos. É uma realidade que a gente não pode deixar perder. Nós somos cristãos, católicos, estamos dentro da igreja, então nós precisamos seguir essas boas tradições. É um momento de silêncio e recolhimento. Chegamos então, meus irmãos, ao Sábado Santo. Muitas vezes ele é tratado por nós como um dia vazio, sem simbolismo. Viemos de uma semana carregada, quinta, a sexta, e o sábado é só a espera pela Páscoa. Não é bem assim. Ele também não é uma extensão da sexta-feira, mas é um dia de recolhimento ainda. Ele é um momento de nós olharmos, já começarmos a vislumbrar, a imaginar a vitória do Senhor. É um dia de vigília, de atenção. Nós, como discípulos de Jesus, os novos discípulos, os discípulos do ano de 2021, presenciamos tudo. Vimos ele na Quinta-feira Santa instituir a Eucaristia, o sacerdócio, lavar os pés. Vimos na Sexta-feira Santa a crucifixão. Vimos ele carregando a cruz, sendo açoitado, todas as dores, a sua morte. E agora nós estamos ansiosos esperando tudo o que vai acontecer. Então o sábado é esta vigília. O sinal que nós temos é o do fogo novo. Que à noite ele é aceso, a bênção do fogo. Fora da igreja, prepara-se uma fogueira. Estando o povo reunido em volta dela, o sacerdote abençoa o fogo novo. Em seguida, o círio pascal é apresentado ao sacerdote com um estilete. O padre faz nele uma cruz, dizendo palavras sobre a eternidade de Cristo. Assim ele expressa com gestos e palavras toda a doutrina do império de Cristo sobre o mundo. Exposta em São Paulo. Nada escapa da redenção do Senhor e tudo. Homens, coisas e tempo. Está tudo sob o seu reino. Este é o sinal, o fogo novo. Depois partimos então para a procissão. Nesta procissão nós temos o círio pascal que entra no meio do povo. E então o padre ele proclama a Páscoa. Tão lindo o pregão pascal. Vou deixar também aqui abaixo nos comentários para vocês o pregão pascal. É algo lindo, fantástico. Narra toda a bondade de Deus. Narra toda a nossa história ali, neste pregão pascal. Então, meus queridos irmãos, depois disto nós entramos na liturgia da palavra. É a liturgia mais extensa que nós temos. São várias leituras, das quais nós vamos meditando todo o mistério também. Então é o grande dia, a Páscoa. Cristo ressuscitou. E assim, meus irmãos, uma breve explicação de tudo o que acontece nesses dias. Poderia ser uma catequese mais detalhada, mais pronta, com gestos mais concretos, mas o que nós temos hoje, em nosso tempo, nós vamos aproveitar a internet, que ela chega até vocês. Não se esqueçam de compartilhar, assistir com mais pessoas e espalhar que Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.